chamo Bruno Gonçalves Carneiro, sou coautor do trabalho junto com Roselba Gomes de Miranda e Careleila dos Santos Andrade, e vamos apresentar esse trabalho intitulado Toponímia em Língua Brasileira de Sinais, descrição dos sinais das cidades do estado do Tocantins, né? A gente fez esse levantamento, essa descrição e análise desses sinais com o objetivo de verificar quais foram ou são os processos de nomeação, né? E a gente fez o levantamento junto aos membros da comunidade surda local. É um trabalho pioneiro e, claro, tem um impacto muito positivo na implementação de políticas linguísticas, né, na elaboração de bancos de dados, glossários, dicionários, né, e também tem uma repercussão importante esse tipo de trabalho na disseminação e padronização desses topônimos, né. Então, o objetivo do trabalho foi fazer esse levantamento, né, registrar esses sinais e fazer uma análise, né, dos topônimos em Libras, das cidades especificamente, né, e mais especificamente os objetivos compreenderam de como acontece esse processo de criação a fim de propor uma tipologia, né, a partir das propriedades articulatórias e também identificar a motivação desses topônimos. A Libras é uma língua de modalidade gestual visual, né, e os sinais são compostos por unidades sublexicais, né, grosso modo chamados de parâmetros, né, e temos também a noção de lexema nas línguas de sinais, em que pressupõe uma certa estabilidade desses parâmetros, né, que compõem determinado sinal, e também uma certa estabilidade em relação ao significado, né. Então, nós estamos cientes que estamos lidando com a língua de modalidade gestual visual. E aqui a gente esboça alguns processos de formação de sinais, né? Primeiramente, através da soletração ou da datilologia, em que usa-se configurações de mão que remete ao nome em língua portuguesa de determinada palavra, de determinado topônimo, né? Esse é o caso. E aí, esse sinal, essa estratégia passa por um processo de lexicalização, né, com adaptação fonológica, redução da quantidade de configurações de mão. Temos também sinais inicializados, em que a configuração de mão remete à letra do nome em língua portuguesa, né? E aí, no caso, os outros parâmetros, como movimento, ponto de articulação, são um pouco mais livres do que aqueles que se referem aos sinais que são oriundos da lexicalização da datilologia. Temos também o calque, que seria a tradução literal do termo em língua portuguesa, e é o exemplo do sinal de Sapucaia, no Rio Grande do Sul, né, desse topônimo, em que numa tradução literal seria sapo cair, né, em Libras. E também sinais que são icônicos, que aqui nós estamos chamando de sinais nativos, em que há um recorte da concepção visual do referente, né, do lugar, e que acaba compondo, influenciando na organização desse sinal, né. Já temos alguns estudos sobre toponímia em Libras, né? Temos o de Souza Júnior, em 2012, que fez um levantamento de localidades em Libras, já considerando o Brasil todo, a partir de dicionários, e ele usou a taxonomia de Dick. Temos também outros trabalhos, já focando na questão da iconicidade, ou se são sinais influenciados pela língua portuguesa. E temos também aqui o trabalho de Souza e Quadros, que fez o levantamento, arquivo, a partir de um banco de dados online, né, de sinais das cidades do estado do Acre. Bom, a nossa metodologia consistiu de observação participante. A Roselba, a primeira autora do trabalho, é surda, então ela é membro da comunidade surda, e a partir desse contato entre os surdos, né, ela, como integrante dessa comunidade, fez o levantamento desses sinais. E também houve entrevistas, né, com membros
da comunidade surda, surdos, né, de diferentes cidades do estado também. As categorias que, a partir da análise desses dados, foram em relação à forma do topônimo, sem fazer menção à motivação, que seriam sinais puros ou nativos, sinais inicializados e sinais soletrados. A gente categorizou dessa forma porque a comunidade surda tem muita resistência de topônimos que, de alguma forma, remete ao nome do topônimo em língua portuguesa, né? No caso, por exemplo, os sinais que são inicializados, né, cuja configuração de mão remete à letra do nome do topônimo em português, ou sinais soletrados oriundos da lexicalização da soletração manual desse topônimo, né? E aí nós categorizamos aqui entre menos português e mais português. E em relação à motivação icônica, do tipo material ou cultural, e motivação a partir da língua portuguesa, né? Que poderia ser por calque ou pela grafia. Essa foi a ficha lexicográfico-toponímica que foi elaborada, né? E aí esses microparadigmas. Agora, em relação ao resultado, né? O Tocantins tem 139 municípios, né? E uma particularidade do estado é que 80% dos municípios têm menos de 10 mil habitantes, e 61 desses municípios têm sinais na língua brasileira de sinais, né? E alguns desses municípios têm mais de um sinal. Agora, apresentando um pouquinho dessas categorias. Aqui a gente considerou sinais nativos em que não remete em nada o nome do topônimo em língua portuguesa. O sinal de almas, né, almas, e o sinal de palmas. O sinal de palmas, apesar de ser um calque, né, de ser motivado pelo nome em língua portuguesa, né, uma tradução literal, ele é considerado nativo porque a configuração de mão não remete ao nome do topônimo em língua portuguesa, que, por exemplo, poderia ser a letra P, e não é o caso. Aqui, topônimos inicializados, né, do heré, com a letra D, e o sinal de natividade, que é o NT, sinal soletrados, né, a partir da lexicalização da soletração, Guaraí, que é o GI, e o sinal de pau d'arco, que é PD. Em relação à forma do topônimo, né, a primeira categorização, a maioria dos sinais são inicializados, 62%, sinais nativos que não remetem em nada o nome do topônimo em português, 25%, e por último os sinais soletrados, né. Em relação à motivação, essas foram as categorias já apresentadas. A motivação do tipo material, arraias, que a cidade, do ponto de vista da geografia, ela fica numa depressão, centro da cidade, né, por isso esse sinal. O sinal de motivados por calque, no caso de peixe. O sinal de brejinho de Nazaré, é interessante que a gente chamou de calque imperfeito, né, porque brejinho, a concepção dos que nomearam esse sinal em libras, remete o nome de brejinho a beijinho. Então, o sinal de brejinho de Nazaré é beijo, e Formoso do Araguaia, também um calque imperfeito, remete a famoso. Então, é o sinal de famoso. E esses são alguns topônimos motivados pela grafia em língua portuguesa. Araguanã, no caso, é o tio, né, a grafia. E a gente percebeu que na categoria em relação à motivação, existia uma mescla, dois tipos, né? Então, no caso de material e grafia, sinal de ponte alta do Bom Jesus. A gente percebe motivação tanto da língua portuguesa, do nome, né, da grafia, quanto uma motivação icônica, visual do lugar, por conta que há uma torre, uma antena de TV bastante alta, então o sinal é dessa forma. Remete tanto à altura da torre na cidade, quanto às iniciais do nome. Aqui, cultural e grafia, o sinal de Tocantinha, é uma cidade que tem muitas comunidades indígenas, né?
da etnia xerente, e o sinal ele remete tanto à grafia do nome, por isso a letra T, quanto o aspecto cultural das comunidades indígenas, né? Por isso o sinal ser feito na boca e esse outro na nuca, o outro ponto de articulação. Aqui, calquigrafia, a configuração de mão está em A, remetendo ao nome de aliança, e faz esse ponto de articulação, né, esse contato com a mão não dominante, por conta da aliança, né? Então é motivado tanto por cálculo, uma tradução de aliança, quanto da grafia. E aqui, em relação à motivação, a gente percebe que a maioria dos sinais foram motivados pela categoria grafia, né, que remete ao nome na língua portuguesa, e que também a grafia está mesclado com outras motivações. Então, houve sinais motivados tanto por material, né, um sinal icônico, com traços de iconicidade, quanto por grafia, sinal motivado tanto por aspectos culturais do lugar, né, remetendo a características icônicas no sinal, junto com grafia, e também calque, que é motivado pela língua portuguesa, uma tradução literal, também mesclado com grafia, e um sinal não teve uma motivação aparente. E uma coisa interessante que nós observamos nos dados é que muitos sinais foram articulados, né, são articulados no braço da mão não dominante, né? Inclusive, parece estar sendo esse ponto de articulação uma espécie de morfema preso, em que tem sido muito produtivo para criar sinais de novas cidades, né? Então, a gente observa o próprio sinal do estado do Tocantins, Araguaína, aqui me fugiu o nome desse sinal, e o último, Chapada de Natividade, o outro é Natividade. E quando questionados, os entrevistados mencionaram que esse braço remete às pontes que há no estado do Tocantins, né? O Tocantins, ele possui a bacia hidrográfica Rio Araguaia e Tocantins, são dois rios de grande porte, e que talvez esse tenha sido a motivação para esse braço da mão não dominante ser tão produtivo nos topônimos. Bom, então a gente fez essa análise a partir da motivação e das propriedades articulatórias, né? No caso das propriedades articulatórias, a maioria dos sinais foram considerados inicializados. A segunda categoria foram considerados os sinais nativos ou puros, né, segundo os membros da comunidade surda, porque não remete ao nome, em nenhum momento, ao nome em língua portuguesa. E a categoria com menor frequência foram os soletrados, né? Novamente, um achado interessante foi esse uso do braço da mão não dominante, e que algo muito importante que motivou o trabalho foi que a proposta não é criar sinais, e sim fazer o levantamento dos sinais que estão em circulação, né, a fim de considerar a língua que está em uso. Tá. Obrigado. Obrigada, Bruno. Excelente trabalho, interessante até pela temática, né? Que assim, se a gente não vê muitos trabalhos sobre esse tema, então eu acho sim, foi sensacional, muito bom. Eu vou ver aqui se tem alguma pergunta nos nossos bate-papos. Aqui. Existe algum tipo de proposta de padronização dos topônimos em Libras no Brasil? Do Vitor, por favor. Posso responder já, né? Bom, a nomeação é um fenômeno natural, né? E a gente observou também variação de topônimos, sinais que os membros da comunidade surda relataram serem sinais antigos, sinais novos. O que favorece a padronização é a circulação desses topônimos em veículos de comunicação de larga escala, por exemplo. Na última eleição, por conta da demanda por janela de intérprete nas propagandas eleitorais, então surgiu uma demanda urgente, né? Qual é o sinal da cidade tal, qual é o sinal da cidade tal.
esse tipo de iniciativa, por exemplo, que é uma política pública que considera Libras enquanto língua nacional e o seu direito de circular enquanto língua, faz com que, naturalmente, esses sinais sejam padronizados, né? Por mais que haja uma variante, talvez surja uma naturalmente em que é considerada a padrão, digamos assim, né? Longe da ideia da imposição como algo normativo, né? Mas como algo que circula, né, de maneira mais ampla. O mesmo acontece, por exemplo, quando editais começam a ser traduzidos para a língua de sinais, né, e as próprias redes sociais, né, Instagram, Facebook, eventos em que esses nomes acabam sendo repetidamente, né, articulados aí no discurso dos sinalizantes, né. Então, eu não sei se tem um projeto nacional, né, mas temos projetos locais. Por exemplo, na Universidade Federal do Tocantins, tem o projeto da professora Carileila, que é o SISTOP, né, do Atlas Toponímico do Tocantins, em que também está sendo envolvido os sinais das cidades em Libras, né, então esse trabalho está sendo vinculado a esse projeto. Então é uma proposta também que favorece a padronização. Temos o roteiro geoturístico, que é um projeto de extensão de uma professora do curso de Geografia, que trabalha na Universidade Federal do Tocantins, no campus de Porto Nacional, Rosane Balsan. Porto Nacional é uma cidade histórica e que tem a participação de uma professora surda nesse projeto, de fazer um levantamento das igrejas, das ruas, das praças, o nome desses lugares em Libras, né, e também está sendo preparado material em língua de sinais. Então, assim, a padronização é um fenômeno que vai acontecendo naturalmente a partir de uma circulação mais robusta da Libras, né? Então, um vídeo que... essa apresentação, por exemplo, favorece a padronização, né? Mas eu ressalto o que ficou mais evidente em relação a essa necessidade foram a questão de acessibilidade nas últimas eleições, que aí teve uma demanda eminente por levantamento desses sinais que existem, né? O que precisa é a gente poder favorecer essa disseminação. Sim, você tem razão, realmente cresceu muito o uso. E uma coisa que me deixou curiosa foi que você falou da padronização, e é difícil a gente padronizar, mas a partir do uso, da frequência, a gente vai se tornando padrão, mas não por uma forma impositiva, mas sim pela questão do uso mesmo, do usual. Então, assim, muito interessante. Deixa eu ver só. Era até uma pergunta que eu ia fazer, mas como alguém já tinha feito, eu aproveitei e também obtive a minha resposta. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não. Você só comentou uma coisa que agora, já que não tem nenhuma pergunta, eu vou perguntar uma dúvida que eu fiquei. Por que você comentou, mas por que a prevalência do uso do braço esquerdo? Então, é algo que também nos inquietou, né? Deu uma certa curiosidade, né? A gente não sabe se isso faz parte de um folclore popular ou se realmente faz sentido. O braço, na língua de sinais, tem alguns fenômenos que nós chamamos de morfemas presos, né? Tem um grupo de sinais que a mão não dominante, né? Ela mantém a configuração de mão, e um grupo de sinais acaba sendo vinculado por estarem no mesmo campo semântico, digamos assim. Por exemplo, o sinal de dicionário, o sinal de secretário, de imprimir, de apagar, de escrever. Então, tem essa mão não dominante, né, que acaba carregando esse significado, né. Os sinais dos campos da UFT, por exemplo, o sinal da Universidade Federal do Tocantins é esse. Aí tem o campus de Porto Nacional, o campus de Araguaína, o campus de Palmas, e essa configuração de mão, ela permanece como uma ideia de morfema preso. No caso de muitos dos topônimos aqui no Tocantins, né, eles são articulados no braço da mão não dominante, por exemplo, o sinal de Araguaína, o próprio sinal de Tocantins, né, na atividade. E quando a gente foi fazer esse levantamento, né, foi muito recorrente isso. E o que a comunidade surda remete é que se refere às pontes, porque o sinal de ponte é esse. Isso é o sinal de ponte em Libras, né? Então, a manutenção desse ponto de articulação e depois a mão dominante ali, fazendo a configuração de determinado sinal,
seria a ideia de que aquela cidade, por exemplo, tem uma ponte, né? E isso tem sido muito recorrente em alguns topônimos, então a gente faz essa sugestão. Sim. Como se essa configuração de mão aqui, da mão não dominante, né, esse ponto de articulação, né, perdão, seria um morfema que remete à noção de cidade. Né? Ah, tá. Tá legal. Muito obrigado. Esclareceu, obrigada. Fiquei curiosa também. Muito obrigada.